Bom, estamos começando aqui mais um Malta Talks, hoje inclusive com um patrocinador novo, temos aí a Sapé, frigorífico Sapé, né, com cortes nobres de altíssima qualidade, empresa que é liderada pelo Fritz, conhecido lá na região de Venâncio Aires, Vale do Taquari, como o Fritz, né, e para quem não conhece, recomendo, né, buscar essa etiqueta, né, frigorífico Sapé, vão encontrar muita qualidade nas embalagens, nos produtos do frigorífico Sapé. Temos também aqui a confiança da Mené Aviation, né, uma solução em transporte executivo aeroviário, tanto usando aviões, usando helicópteros, uma empresa liderada pelo Rodrigo Mené, né, hoje está sediada em São Paulo, mas que foi fundamental no período da enchente. E esse mês de maio aqui é um mês que nos faz recordar muito, né, desse período da enchente. E a aviação executiva foi extremamente importante nesse período aí, porque inclusive nós não tínhamos o Salgado Filho. E os helicópteros da Mené Aviation faziam muito desse trabalho que não podia acontecer via Salgado Filho. Temos também a Malta Martins Gestão Tributária e a Mais Capital também patrocinando esse nosso programa. E hoje aqui nos honra com a sua presença a deputada delegada Nadine Anflor. Muito obrigado pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade de poder estar aqui nesse bate-papo. Obrigada pelo convite, esse podcast que já é um sucesso. Estou muito feliz de estar aqui para conversar um pouco, contar algumas histórias e trazer o nosso trabalho também como delegada, mas também como deputada. Ótimo. E eu começo, aqueles que ainda não conhecem tão bem a deputada delegada Nadine, começo perguntando, me fala um pouco sobre a tua trajetória, para que as pessoas que ainda não a conhecem tão bem possam saber um pouco mais da delegada Nadine e depois deputada Nadine. Sabe que eu procuro me apresentar e começar também falando quem é a Nadine. Porque independentemente de onde eu esteja e as funções que eu esteja ocupando, eu acho que tem aquela menina, aquela criação, né, que vem de berço. Sou natural de Getúlio Vargas, município pequeno do interior do Rio Grande do Sul, lá no norte do estado, e mantenho as minhas raízes também, porque a minha família continua lá. Estou eleita por Getúlio Vargas, isso me enche de orgulho também, lá no Alto Uruguai. Sou filha de pais e pai e mãe professores estaduais, ambos professores estaduais. Então tive assim ao longo da minha trajetória como irmã mais velha, a prima mais velha também. Talvez eu às vezes olho para trás e digo, eu já era delegada talvez lá atrás, porque era aquela que tinha que dar o exemplo, que precisava, era exigida de alguma forma pelos meus pais, pelos meus familiares, que fosse a menina aquela que desse o grande exemplo. Eu trago isso porque eu acho que faz muita diferença na vida da gente, a forma como a gente se situa lá no início da nossa trajetória, da nossa vida. E realmente, o meu pai, lá aos meus 15, 16 anos, eu disse que eu queria sair de casa, queria namorar, estava com um namorado, queria aproveitar a vida. Eu me lembro que o pai me disse, eu quero que tu tenha a tua independência financeira. A partir do momento que tu tiveres a tua independência financeira, Nadine, voa, vai fazer o que tu quiseres. E eu conto isso porque é tanta gente que está nos assistindo, tantos pais, tantas mães, tantos filhos também que vão nos assistir, para que a gente perceba o quanto é importante algumas coisas que a gente traz de dentro de casa e aprende ao longo da vida. E realmente aquela fala do meu pai é o que me motiva até hoje, né? Ser independente, a ter o meu espaço, a procurar dentro desse universo maluco, às vezes muito mais masculino que feminino, porque eu também fui desbravando isso ao longo dos anos, mas procurar o meu espaço e ter a minha independência financeira. A partir dessa independência financeira a gente realmente se entende livre, e isso me movimentou. Acabei fazendo um concurso público, sou formada em Direito, até comento, sou formada em Ciências Jurídicas e Sociais, que é diferente, porque eu não tive só
o aspecto da lei, né? Formada na UPF, e a UPF em Passo Fundo me formou também com esse lado social, essa responsabilidade que os profissionais têm de olhar para esse lado social. Então, formada, fui procurar minha independência financeira através de um concurso público, nunca pensei em fazer concurso para delegada de polícia, não tinha ninguém na família policial, mas isso foi surgindo ao longo da minha trajetória. Eu trabalhava dentro do Ministério Público, foi o primeiro concurso que eu passei como assessora do Ministério Público e trabalhando dentro de uma vara do júri, que é justamente onde julgam os crimes dolosos contra a vida, que são os homicídios. Eu observei no inquérito policial a importância daquela peça que era coordenada e comandada por um delegado ou por uma delegada de polícia, que era o que fazia a diferença dentro de um processo. E foi ali que me despertou a vontade de ser delegada de polícia. Era a minha profissão. Eu digo, acho que acertei, não me arrependo. Entrei há 20 anos atrás, tenho essa trajetória na Polícia Civil há 20 anos e me realizei. Com todas as dificuldades de 20 anos atrás. Em alguns momentos que eu atendia no balcão da delegacia, me dizia, eu quero falar com o delegado. Muito obrigada, moça, pelas explicações, mas eu quero falar com o delegado. E isso não faz muito tempo, se a gente for parar para pensar. Imagine as outras mulheres que vieram e me antecederam, que foram delegadas também. Então, acho que uma trajetória de desafios, sempre do meu jeito, com muita tranquilidade. Eu não sou uma mulher dos extremos, né? Sou uma libriana, típica libriana, então gosto de equilibrar, gosto de ouvir, e eu acho que o meu trabalho como delegada de polícia sempre tive o maior respeito, inclusive com os próprios autores de crimes. Sempre fui muito rigorosa, muito rígida, querendo atuar muito firmemente na base da lei, mas outro dia me perguntaram, teve algum problema com algum preso, alguma coisa? Eu nunca tive, porque eu sempre andei exatamente na linha, né, dizendo, assim como eles dizem, perdeu, né? Quando eles cometem um determinado crime, eu também tinha essa linha. Olha, agora é comigo. A partir daqui sempre fui muito rigorosa, muito fiel à lei, porque eu acho que a lei está aí justamente para ser cumprida. Nunca deixei desbordar para um lado ou para o outro, mas sempre atuando e buscando reparar e trazer essa justiça. Eu acho que sempre foi o meu ideal de vida, assim, tentar ajudar as pessoas, tentar repor. Como delegada de polícia, eu não sossegava enquanto eu não conseguisse, por exemplo, buscar efetivamente a autoria de um crime que tinha acontecido. Então, um pouco dessa trajetória aí, daquela menina responsável lá atrás, que também foi exigida a dar exemplos, a andar na linha. Foi falquejada na família, já para a função que seria de uma liderança... inclusive liderar homens, liderar mulheres, numa atividade, querendo ou não, de risco, né? E que talvez assuste homens e mulheres, muitas vezes, a fazer o concurso para delegado, o receio de tomar um tiro, de submeter a uma situação de violência, enfim. Mas tu chegou, como eu disse, falquejada, já pela própria família, a fazer esses enfrentamentos. Eu falo isso porque eu acredito muito e o quanto é importante essa base familiar, né? O quanto é importante como a gente lida com os nossos adolescentes. Hoje eu sou mãe também, então como a gente leva isso, porque isso faz a diferença na vida adulta, né? Na vida das pessoas. E eu realmente nunca pensei em fazer concurso para delegado. Hoje já é muito mais normal, nós já temos aí 41% da Polícia Civil é formado por mulheres, agora até talvez muito mais, e o ingresso, o meu ingresso nessa atividade, que também para mim era um desafio, me lembro do meu avô. Meu avô, quando eu passei no vestibular para direito, o meu avô me disse, mas minha filha, isso não é uma profissão para mulheres. Né? Então, imaginem isso lá em 94, quando eu passei na universidade, me lembro do meu avô me dizendo isso. Imagina se ele estivesse vivo, me vendo delegada de polícia, porque ele acabou não vendo, e chefe da polícia, como primeira mulher a comandar também a instituição. E aí tá, essa aprovação como delegada levou o governador a fazer esse convite para chefiar a polícia. Me fala um pouquinho dessa experiência. Eu sou muito lisonjada. Acho que foi um grande momento, talvez o meu momento de toda a minha vida, se me disserem qual é o teu grande desafio. Eu já passei, né, pelo meu grande desafio de poder ter tido a oportunidade de mostrar que uma mulher
pode realmente estar em qualquer lugar. Não é um discurso, uma frase que a gente ouve muito e diz muito. Eu realmente coloco em prática, né? Eu tento colocar em prática sem afrontar, porque eu acho que a gente não precisa, né? Sem dizer que precisa estar lá por causa de cota, porque precisa ter uma mulher. Não. Mostra um trabalho e tenta chegar lá com os teus méritos. Eu atuei muito assim e nunca trabalhei querendo ser chefe de polícia. Mas, obviamente, que é o sonho de todo delegado de polícia, porque o ápice da carreira é se tornar chefe de toda uma instituição. E ter sido a primeira mulher a chefiar, na época, mais de 5.630 homens e mulheres, foi um grande desafio. Foi um desafio gigantesco. Isso 2018, quando o governador Eduardo Leite venceu, então, as eleições no final do ano. E eu participei e muito pela figura do delegado Ranolfo, que era o vice-governador na época, já conhecia o governador Eduardo Leite, mas muito pelo delegado Ranolfo, que montou alguns grupos de trabalho, porque ele nos perguntou o que vocês esperam da segurança pública, o que vocês querem, né, vocês como profissionais. Nós reclamávamos muito nos outros governos, enfim, e aqui não é uma crítica, é uma constatação de que muitas vezes os profissionais que entendem do assunto não são ouvidos para a tomada de decisão das políticas públicas, inclusive na área da segurança pública. E nós vínhamos... Aquele momento de 2018, bom, vamos relembrar, 2016, 2017 e o início de 2018 foi o ápice dos indicadores de criminalidade do estado do Rio Grande do Sul. Nós, como profissionais, estávamos apavorados no sentido de dizer o que está acontecendo e como é que a gente retoma isso. Porque nós víamos, eram as mães assaltadas na porta dos colégios, era um caos geral. Eu tive vizinhos que se mudaram do país dizendo, estou indo embora, não quero mais viver no Brasil por causa da segurança pública. Então nós nos sentíamos também, de certa forma, impotentes, e a oportunidade que nos foi dada num grupo antes do governador Eduardo Leite assumir, isso muita gente não sabe. Nós tivemos grupos que se chamavam rumos, que era justamente qual é o rumo que a gente quer dar. E aí, salas temáticas, cada um dentro da sua área, e eu participei deste grupo na área da segurança pública. E nós falávamos muito na necessidade de não escolhermos, mas indicarmos para os policiais quais os delitos importantes a serem investigados. Todo delito é importante a ser investigado. No entanto, quando a gente tenta fazer tudo, a gente não faz nada. E as delegacias viraram um grande balcão de reclamações e não se sabia o que se fazia primeiro. E ali, naquele grupo do Rumos, surgiu o RS Seguro, que hoje é um sucesso no estado do Rio Grande do Sul. Foi daquele encontro antes do governador tomar posse, das nossas discussões, dos nossos anseios também como profissionais, e vários delegados, agentes, enfim, da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, nós tínhamos todas as forças de segurança representadas, deram aquele rumo que depois se transformou no RS Seguro. E ali, segundo o governador, foi que ele se aproximou um pouco mais de mim, já sabia da minha trajetória, mas foi ali que surgiu a oportunidade de ser chefe de polícia. E eu lembro, na época morava no Jardim Europa, e de madrugada não era raro acontecer de nós acordarmos com troca de tiros vindo dali da Vila Ipiranga, Vila Jardim, enfim, na madrugada. Eu lembro de, inclusive, pensar, pô, ainda bem que a minha filha está no quarto que fica para o outro lado do prédio. Exatamente. Porque a gente não tem certeza se daqui a pouco uma bala daquelas não pode entrar pela janela. Não, e imagina que ali nós vivemos nos lugares mais seguros de Porto Alegre. Eu também moro ali no Jardim Europa e me lembro do meu prédio de a gente encontrar munições e ser o caos, porque imagina, eu era delegada de polícia, né, dentro do prédio. Cartuchos que... Exatamente. E aí acabava que virou um pânico. Por isso que eu disse, vários vizinhos foram embora. E aí eu dizia, bom, se nós moramos no lugar mais seguro, com condomínio fechado, com segurança privada, e estamos nos questionando sobre onde é que está, qual é o andar que eu estou, será que aqui alcança? Não, esse era o assunto na época, em 2017 e 2018. Então, foi um grande desafio ter assumido como chefe de polícia no meio de tudo isso. E também fazer
fazer uma virada de chave na segurança pública do estado do Rio Grande do Sul e, para mim, pessoalmente, fazer dar certo. Eu precisava que uma mulher, naquele comando, naquele momento, não fosse somente notícia por ser mulher, porque isso foi natural, eu fui capa de todos os jornais. Ali eu vi que a gente tem um machismo ainda arraigado na nossa sociedade. Obviamente que a gente gosta. Quem é que não gosta de ser cortejada, lisonjeada por ter sido a primeira mulher? Dei muitas entrevistas. Porque mas ao mesmo tempo eu acordava e dizia... Tem uma dualidade mesmo, né? Porque parece que é um espanto. É mulher... Exato. E o espanto da sociedade, porque dentro da própria instituição da Polícia Civil, onde eu achei que eu pudesse ter problemas, né, por ser mulher, por nunca ter... Já liderava, obviamente, outras equipes, enfim... Eu não tive problema nenhum. Porque já te conheciam. Os colegas, pelo contrário, eles me deram total suporte que em nenhum momento dos meus 3 anos e meio como chefe de polícia, e isso acontece muito, né? Todo mundo diz assim, ó, qualquer movimento vai cair, qualquer bobagem que fizer vai cair. E efetivamente acontece, porque o chefe de polícia ele não tem um mandato. Né? Vários e vários chefes a gente já viu serem destituídos por equívocos, às vezes tentando fazer o melhor trabalho. Eu não tive isso, me orgulha muito. Nesses 3 anos e meio, enquanto chefe de polícia, nenhum episódio, nenhum momento que eu não tenha conseguido me antecipar a uma crise. E eu tive muito apoio e muito suporte dos policiais. Então, hoje, eu posso dizer, a nossa instituição, ela não é machista. A nossa instituição, ela reconhece homens e mulheres com postura, com trabalho, com técnica. Eles me conheciam, né? Já sabiam o meu jeito de trabalhar, o meu jeito de cobrar também, que muitas vezes é importante. E isso acabou me sustentando, então, como mulher, como chefe de uma instituição e fazendo parte, especialmente, de uma nova segurança pública. Porque nós conseguimos acertar a forma de atuar. Não há polícia para todos os crimes que nós temos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, o acerto de ter observado quais eram os maiores municípios com maior indicador de criminalidade, quais eram os indicadores de criminalidade que nós tínhamos que efetivamente atuar para que todos os outros viessem numa redução. E para uma mulher hoje deputada, com todo esse histórico na polícia, para falar um pouco dos espinhos e não só de flores, né? Hoje nós vivemos um aumento que dá para se dizer que ainda é crescente. Houve o aumento e ele aparentemente não está em declínio agora. Ao contrário, a expectativa é de que continue, né, com essa mesma posição de cada vez estar mais preocupante, que é a questão do feminicídio. E eu até diria assim, da violência contra a mulher. Né? Qual é a tua avaliação a respeito disso? Qual é a gênese desse tipo de crime e o que pode ser feito para conter esse tipo de crime que acontece a partir de uma relação de confiança? Porque todos os outros crimes... ou quase todos os outros crimes acontecem entre estranhos. Tu não sabe quem é a pessoa que te furtou, tu nunca viu ela, não sabe qual é a pessoa que te roubou, não sabe qual foi a pessoa que, enfim, que praticou um estelionato. São pessoas, em princípio, estranhas, né? Mas não é o caso do feminicídio. E aí eu pergunto, como tratar essa chaga social? Eu acho que, primeiro, a gente precisa te elogiar por trazer esse tema à tona. Porque, há anos atrás, a gente preferia não falar sobre o assunto. Aquele velho ditado de quem briga de marido e mulher não se mete a colher. Era isso que a gente vivia. E eu tenho isso como uma bandeira da minha trajetória, e não foi só pelo fato de ter sido delegada da Delegacia da Mulher por 7 anos, ter sido a primeira coordenadora de todas as delegacias especializadas na época, muito antes. Eu fui plantonista, comecei a minha carreira em Santo Antônio da Patrulha, e depois fui para o litoral, para a região metropolitana, em Gravataí, e atendia Gravataí, Alvorada, Viamão, com indicadores de criminalidade altíssimos na época, 2005 isso. E o que mais me chamava atenção enquanto plantonista é que não tinha uma noite em que eu estivesse no plantão que nós não tivéssemos um caso de violência doméstica e familiar registrado.
Todas as noites nós tínhamos isso. Era o único crime, e ainda é, o único crime que a gente vai para um plantão e diz assim, bom, eu terei uma ocorrência dentro dessas 24 horas de Maria da Penha hoje, porque na época não tinha, e de violência contra a mulher. Então, é um problema que não é do estado do Rio Grande do Sul, não é de nenhuma cidade específica, é do mundo como um todo. Eu tive a oportunidade agora de viajar para o Japão, para a China, em missões oficiais, com assuntos que nem eram sobre segurança pública, e eu provocava as autoridades, especialmente, né, quando a gente tinha contato com outros deputados ou com governantes. Como é que funciona a questão da violência? Aqui é um problema também. Então, o mundo todo está discutindo exatamente isso. Antigamente, a gente não falava. Que bom que a gente hoje traz à tona isso, porque é através dessa discussão que eu acredito que a gente vai poder mudar essa triste realidade. Quando eu falo sobre os indicadores de criminalidade, todos nós conseguimos reduzir. E qual é o que a gente não consegue? O feminicídio e a violência contra a mulher. O feminicídio, pode ser estranha a minha pergunta, mas o feminicídio, a violência contra a mulher, é um caso de polícia? É um caso de polícia também, mas não é a polícia que vai resolver este caso. E isso eu dizia enquanto chefe de polícia. Alertei várias vezes dizendo, olha, se nós ficarmos focando somente na segurança pública para resolver esse problema, nós não vamos conseguir. E isso até foi um dos motivos que me levaram, inclusive, para a política. Vou contar depois um pouquinho sobre isso. Mas só respondendo a tua pergunta especificamente sobre feminicídio, sobre criminalidade e violência contra a mulher. São vários fatores. Nós vivemos ainda numa sociedade em que os homens têm uma cultura e uma criação, e muitas vezes não é culpa daquele próprio homem. Por isso que é importante como a gente foi criado, né? Como é que a minha família enfrentou aquele problema para saber como é que eu vou enfrentar também. Uma cultura arraigada de um sentimento, às vezes, de posse de propriedade em relação à mulher. É a minha esposa. É o meu marido, né? A gente se refere assim e de forma carinhosa, mas lá atrás, no fundo, o que a gente está trazendo, o que a gente está passando, né? Eu até sempre digo o seguinte, que o teu primeiro coaching e a tua primeira coaching é o teu pai e a tua mãe. É isso, né? É isso. É exatamente. E se multiplica, né? A gente acaba, muitas vezes, a forma como a mulher, a mãe é tratada dentro de casa, às vezes a filha também entende que aquilo é natural. O homem também, se o pai é muito mais machista, mais agressivo, tem a tendência, mas não é uma regra, né? De o menino também se tornar mais possessivo. Eu, por muitas vezes, nos feminicídios, no momento do interrogatório, eu perguntava, seu João, mas por que foi que o senhor matou a sua esposa? E às vezes, muito naturalmente, ele me dizia, olha, delegada, ela não queria ser mais minha. Ela não queria mais o relacionamento. Sim. Então eu não tenho mais motivo para viver. E ela também não. Então é um sentimento diferente, que não é a segurança pública que vai resolver aquele esse problema. Ponto eu queria explorar um pouquinho mais, que é o seguinte, ó. O que eu percebo, e eu sou pai de 3 crianças, 2 meninas e 1 menino. Existe por parte dos pais uma preocupação cada vez maior em não frustrar os filhos. E aí pensando somente nos meninos que serão futuros maridos, essas crianças que não estão preparadas, não estão treinadas para serem frustrados, como é que eles vão se comportar diante de um não da namorada, diante de um não da esposa? É sobre isso. É sobre isso. E cada vez mais, porque a gente tem cada vez mais políticas públicas, falamos sobre isso e os indicadores não diminuem. E se a gente não tratar de mudar essa cultura dos adolescentes agora, que são cada vez mais gerações em que a gente protege, a gente não deixa sair de casa porque pode ser assaltado. A gente não quer frustrar porque pobrezinho pode ir mal no colégio. Enfim, a gente tem esse excesso. Eu sou mãe de um adolescente de 15 anos, vai fazer 15 anos agora. E eu digo que o meu grande desafio da vida é criar este menino. Né? Porque eu achei que eu fosse ser mãe de menina. Quando eu engravidei, eu estava na delegacia da mulher, no auge, no meio das feministas, no meio desse universo feminino. Quando eu descobri que era um homem, eu disse assim, bom, tá aí o meu grande desafio. Tentar criar um homem diferente, né? Que haja diferente. Mas tem muito do homem e da mulher. A gente tem um DNA
que eu percebo o desafio e querendo, eu vejo meu filho, né? Muitas vezes, porque isso é coisa de mulher. E aí a gente já corrige na hora e tenta dizer, olha, não é assim. Mas isso vem muito da natureza, do DNA. Nós somos diferentes, homens e mulheres. E eu acho que também isso a gente precisa reconhecer, que nós não somos seres iguais e que bom que nós não somos. Eu sempre digo, onde o ambiente que tem um homem e uma mulher, ele se completa. O homem, na polícia a gente vê muito isso, um local de crime, que a gente vai fazer um local de crime, se colocar um homem e uma mulher trabalhando juntos, o resultado daquela diligência é completamente diferente daquela que for duas mulheres ou daquela que for dois homens, porque a gente enxerga o mundo diferente. E às vezes esse choque de olhares, de pensamentos diferentes, é que muitas vezes ocasiona tudo que está acontecendo, né? A mulher querendo se colocar nesses espaços, hoje se discute muito, as mulheres estão saindo, as mulheres estão no mercado de trabalho, a gente gritou independência e talvez isso também assuste de alguma forma os homens. Opa, qual é o meu lugar então? Porque esse era o meu lugar. E agora elas estão tomando conta desse lugar. A política tá um pouco assim, tá? Depois a gente pode falar também sobre isso. Então, o desafio realmente de criar gerações que tenham frustrações e que entendam que ninguém é de ninguém, que não pode ter esse sentimento de posse, de propriedade. Mas a gente tá evoluindo. Porque até bem pouco tempo atrás a gente falava, o marido que matou a mulher cometeu um crime passional. Não tem nada de passional. Passional vem de paixão. E não tem paixão nesse amor excessivo, nesse sentimento de posse, de propriedade. Não é paixão isso, mesmo. É doentio. Então a gente precisa trabalhar, falar sobre esse assunto, tratar essas pessoas, tentar trazer um novo olhar que não é a segurança pública, que vai ter o condão para transformar. A segurança pública nessa área, ela é fundamental para reprimir, depois que o fato aconteceu. Mas e antes? Eu vejo as escolas hoje muito preocupadas com a questão do bullying, mas elas estão preocupadas com a questão relacionada à violência contra a mulher. Elas tratam sobre esse tema no seu conteúdo programático, elas preveem Deveriam, porque a Lei Maria da Penha, que é de 2006, a Lei Maria da Penha, um dos artigos da Lei Maria da Penha, traz justamente a obrigatoriedade de tratar o assunto dentro das escolas. Só que aí muitas vezes se mistura, e a gente tem vivenciado essa discussão, às vezes ideológica, porque aí talvez, na minha visão, um dos grandes desafios também aí entrando no universo da política, é porque por muitos e muitos anos a esquerda se apropriou sobre esse tema. Sobre o empoderamento da mulher, sobre o feminismo, há uma pauta muito conectada com a esquerda. E aí, num universo polarizado que nós estamos vivendo hoje, talvez tu trabalhar isso, e não é pauta nem de esquerda nem de direita, gente. Não. É pauta de cidadania, é pauta de sobrevivência, é pauta, né, direitos humanos, não pode ser uma pauta de esquerda, mas a gente vem discutindo isso e as escolas têm tido também essas dificuldades. Mas necessariamente a própria lei, que é uma lei, e eu sempre conto isso sobre a Maria da Penha, muita gente acha que, bom, os legisladores criaram a lei. Não, o Brasil foi condenado com a história da Maria da Penha, que por 2 vezes sofreu a tentativa de homicídio na época, que não tinha a figura do feminicídio, e ela levou 19 anos para ver o seu agressor preso. Ela denunciou na ONU e disse, olha, o Brasil não se preocupa com as mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma obrigação para o Brasil. Não teve nenhum político que criou a Lei Maria da Penha, não. O Brasil foi condenado a ter uma política pública específica e uma lei específica. Assim, a gente começou a tratar da Lei Maria da Penha e lá diz, nas escolas, nós precisamos falar sobre violência contra a mulher e violência de gênero. Me parece que quanto mais as mulheres se emanciparam, mais os homens entenderam que caberia, então, o fim do cortejo, o fim dos cuidados em relação à mulher. O que é um equívoco na minha visão. Aí que tá. Porque, eu dou um exemplo, a minha esposa é uma servidora do judiciário, emancipada financeiramente, mas eu abro a porta do carro para ela. Ótimo, meu marido também, eu quando faço questão que faça com isso. ela vai pro lado de dentro da calçada. Exatamente. E eu tô preocupado com ela, mas eu tenho 3 filhos que eu preciso que vejam isso.
e que cobrem isso também nas suas relações. Né? E por que eu digo isso? Porque para muitos isso vai parecer até uma postura retrógrada e até machista. Né? Isso não é machismo, a gente não pode interpretar assim. Mas existe isso. Sim. Já que ela quer ter os mesmos direitos, então ela não precisa mais ser protegida. Agora a mulher virou, é um homem, né? Quer dizer, se tiver que bater, bate. Se tiver que, enfim, eu trataria como um homem, já que ela agora se emancipou. Mas aí acabam as nossas diferenças. Essa visão equivocada, né? Precisa ser tratada dentro da família, precisa ser tratada dentro das escolas. E precisa ser também uma política pública, esse cuidado em garantir que isso não passe esquecido, tanto na família quanto nas escolas. E aí eu pergunto, existe algum projeto, algum trabalho sendo feito nesse sentido, né, por parte do poder público? É difícil porque a gente envolve respeito. Sempre digo, a gente não precisa gostar. Né? Se a gente for falar, por exemplo, das questões homoafetivas, do LGBT, mas eu não gosto, não concordo, não precisa gostar, só respeita. Às vezes isso também meu marido abre a porta do carro, meu marido corteja e tá tudo bem. Eu sou uma mulher completamente independente, desbravei os lugares em que só os homens tinham e continuo achando ótimo quando meu marido abre a porta do carro e me diz, passa para dentro da calçada para te proteger. E olha, a delegada, ela sou eu, né, dentro de casa. E tu não te sente diminuída por isso, né? Pouco. Como se fosse mais vulnerável. Por isso que eu digo, a gente tem que respeitar. Acho que falta muito mais empatia e respeito. Se a mulher não quer, tudo bem. Olha, não me importo encaminhar do lado de fora. Tá bem, o marido respeita e tá tudo bem. Mas eu não me sinto menos mulher e menos poderosa, menos empoderada, menos feminista, porque isso também é outra coisa. Eu sou feminista. Nadine, não acredito que tu é feminista. Sim, eu sou feminista no sentido de querer o meu espaço, mas eu não tô simplesmente dizendo que... E isso a gente viveu muito, a polícia eu acho que me forjou muito nesse sentido, porque lá atrás, as primeiras mulheres que ingressaram na polícia, a gente via um posicionamento mais masculino para que elas se mantivessem, foi a forma que elas encontraram para se proteger dentro daquele universo totalmente masculino, e elas acabavam se impondo muitas vezes pela força, pelo grito, sendo mais masculinas. E ao longo da nossa trajetória dentro da instituição, hoje a gente não vê mais isso. As delegadas andam de salto alto e tá tudo bem. A gente tem o tênis de corrida quando precisar prender alguém ou precisar ir em alguma ação. E eu acho que isso é o bacana, isso mudou. A sociedade vem compreendendo um pouco melhor. E eu sempre me posicionei assim. Então é difícil a gente ter uma política pública, uma lei para falar sobre respeito. Como é difícil, né? Tem que tentar cada um entender o seu espaço, não deixar que isso termine. Outro dia teve uma brincadeira, quando a gente vai tirar foto, são vários homens, às vezes eu tô na ponta e me dizem, a mulher não fica na ponta, precisa ficar no meio. Eu gosto de ir pro meio da foto, mas eu também não me importo em ficar na ponta. Então outros dias me disseram, mas lugar de mulher não é em todo lugar, agora a gente já não sabe mais. Eu disse, bom, então eu vou ficar na ponta, hoje eu quero ficar na ponta, hoje eu quero ficar no meio. E é sobre isso, né? É a gente tratar de forma mais natural o posicionamento das mulheres. Cada mulher tem que ser como ela quer, né? Os homens, acho que não podem se assustar, porque isso também tem acontecido muito. Né? Os homens muitas vezes, então, deixam de ser gentis, porque daqui a pouco vão pensar que estão sendo machistas. Exato. E aí há uma confusão e não se sabe mais nem como agir. Eu tenho amigos que às vezes... retrógrado, careta... Eu tenho amigos que me dizem, eu já não tô sabendo nem como me portar mais, sabe? E eu disse assim, seja o que tu é. A gente precisa ser e a gente precisa respeitar a pessoa como ela é. Eu acho que esse é o grande diferencial. Se a gente conseguir e começar a compreender isso, que se a mulher chegou lá é pelos méritos dela, é pelo trabalho dela, e vamos lá, vamos estar junto. Eu fiz muito isso na polícia, que é onde eu tive, como eu digo, minha grande experiência profissional e meu grande desafio de vida, em tentar equilibrar. Eu tentei colocar homens e mulheres no mesmo patamar para trabalharem juntos. Na época nós tínhamos 12 diretores de departamento, eu coloquei 6 homens e 6 mulheres. Fiz questão de fazer esse equilíbrio e não foi difícil fazer.
Não coloquei as mulheres porque elas eram mulheres, não, porque elas eram delegadas extremamente competentes, diretoras de departamento. Dei a oportunidade de comandarem alguns departamentos, como departamentos de homicídio, departamento, toda a região metropolitana, são os departamentos mais pesados dentro da instituição, que nunca uma mulher também tinha chegado. Eu fiz elas chegarem junto comigo. Isso também é algo que as mulheres precisam compreender. Eu acho que a gente também tem um pouco o dever de olhar. Não necessariamente de, eu preciso colocar mulheres aqui nesses espaços, mas olha para as demais mulheres. Dá oportunidade, porque mulher compete muito com outras mulheres. A gente também tem isso, né, na nossa natureza, e a gente precisa arrastar tantas quantas a gente conseguir, dando oportunidades, fazendo elas serem vistas também, e eu acho que mais uns anos a gente, quem sabe, não esteja mais nem discutindo isso, tomara. Eu tenho essa expectativa, né? Eu acredito que não seja utópica. A minha experiência rápida no que diz respeito à violência contra a mulher foi ainda no período de estágio. Eu fui procurado por uma mulher que alegava que estava sofrendo ameaças do marido. E eu disse para ela, olha, aqui era um serviço que foi montado pelo falecido deputado Barbosinha, lá em Sapucaia do Sul. Saudoso. Uma pessoa polêmica, mas muito... Não, mas foi importante. Com muitos predicados, com muitos bons predicados. E aí eu avisei, olha, é uma ação cautelar de separação de corpos, ele vai ter que respeitar, o juiz deferindo a medida, ele vai ter que respeitar, vai sair de casa e vai ter que respeitar a ordem judicial. E se não respeitar, vai ter uma intervenção policial e aí ele vai ter que, enfim, se entender com a polícia que vai retirá-lo à força de casa. Não, mas então segura um pouco. Não. Até porque é o seguinte, ele se aposentou faz pouco, aí ela passou a defendê-lo. Se aposentou faz pouco, ele está tentando se reencontrar, eu acho que um pouco desse nervosismo dele é por conta disso, e aí ele vai pro bar, ele bebe. É difícil. Aí eu fico, opa, calma, imagina, daqui a pouco ela tá agarrada no marido, querendo bater na polícia, porque a polícia tá tirando ele de casa. Mas muitas e muitas vezes nós prendíamos os agressores e elas retornavam 10, 15 dias depois dizendo, delegada, tava ruim com ele, mas tá pior sem. Sim. Porque há também por isso que é o time. Eu compreendi muito isso enquanto delegada e falava muito sobre isso com quem trabalhava comigo. A gente não consegue impor o tempo. O tempo é o tempo da mulher, é o tempo do homem. A gente precisa evitar os crimes, obviamente. Mas a gente tem que dar o tempo, porque nem sempre, no primeiro momento em que ela se reconhece vítima, ela quer realmente sair daquele ciclo de violência doméstica. Porque Mas não tem como desenhar uma cartilha para mais ou menos identificar o Já tempo. existe, assim, sempre existe os sinais. Sempre a gente acaba orientando. Ele grita, ele fala meio a gente alto, orienta ele muito, e é o nosso papel, e o nosso papel como sociedade, como cidadã. Sempre digo, quando uma mulher morre vítima de feminicídio, todos nós falhamos. Eu falhei, tu falhou, todo mundo que está nos assistindo. Não é culpa, a culpa é nossa. Né? O que eu fiz como vizinho, o que eu fiz como parente, o que eu fiz como policial, o que eu fiz... Então, todos nós temos uma parcela de culpa quando uma mulher morre simplesmente pelo fato de ser mulher. Não é possível que isso esteja acontecendo em pleno 2025 ainda. E a gente precisa, nessa responsabilidade, tentar entender o que eu faço. Né? Porque os sinais estão aí, claro que campanhas cada vez são mais importantes, mas lá atrás eu disse, olha, o que me movimentou um pouco para a política? Um dos temas principais, além, obviamente, do fato de ter chegado no topo da minha carreira e ter me detectado, ter identificado de alguma forma que muitas das coisas que eu gostaria de ter feito enquanto chefe de polícia dependia da força política. As decisões são tomadas no universo político. Eu nunca pensei em entrar para a política. Eu fui convidada várias e várias vezes e dizia, Deus me livre, não quero, nunca fui filiada a nenhum partido político. E a minha experiência de 3 anos e meio enquanto chefe de polícia, obviamente chegando no topo da carreira, dizendo, bom, aqui eu não posso para cima, eu não tenho mais para onde ir, foi identificar a necessidade da participação
na política, para tomar algumas decisões que impactavam, inclusive, na segurança pública. Porque as decisões são tomadas nesse universo da política. Os rumos que a gente dá para o Estado e para as cidades, enfim, para a sociedade como um todo, passam por uma discussão política. E o que me movimentou também foi em função da violência contra a mulher. Porque eu olhei para trás e eu disse, gente, eu ajudei nas delegacias, nós criamos a Sala das Margaridas, que foi um projeto meu como chefe de polícia, no sentido de ter espaços dentro de todas as delegacias, porque hoje se discute, por que as delegacias não funcionam 24 horas? Que bom se a gente tivesse esse funcionamento de 24 horas. A Sala das Margaridas é para funcionar. Foi uma forma de criar uma sala dentro das delegacias, dos plantões policiais, para que tivesse um atendimento diferenciado para as mulheres, elas saíssem do balcão comum, onde se registra furto, roubo e tudo mais, fosse um lugar mais acolhedor para ela, mas também uma virada de chave para quem atende. Sim. Porque o policial que está ali 12 horas trabalhando, ele só muda a vítima. E aí entra um furto, entra um roubo, entra um homicídio, entra uma Maria da Penha e ele continua. Então, retirar também o policial daquele balcão para ele virar a chave também. Ele tem que virar a chave. E aí exigir que escrevessem na parede. Proteção, que é justamente o que o policial precisa dar e a mulher precisa buscar, e respeito. Então, exigi, fiz um decreto ali enquanto chefe de polícia, para que as salas que fossem criadas, as salas tivessem essas duas palavras. E hoje no estado do Rio Grande do Sul nós temos mais de 70 salas. É um projeto que todos os municípios procuram e querem e geralmente solicitam. E eu acredito muito nesse projeto. E o que me levou à política, eu disse, eu preciso falar sobre isso. Não é a delegacia da mulher que vai resolver o problema. Eu batalhei 20 anos por isso. Tornozeleiras eletrônicas, medidas protetivas, enfim, tudo mais. A gente precisa dar condições para essa mulher através da liberdade financeira, da liberdade que ela precisa ter da própria vida, para que ela diga, posso sair desse relacionamento abusivo. Então, desde o meu primeiro dia como deputada, eu tenho trabalhado uma frente parlamentar do empreendedorismo feminino e da força da mulher gaúcha. Eu viajo falando sobre isso. Eu vi que tu sentiu que, como delegada, tu tinha uma limitação. Exatamente. E precisava, aí como deputada, estender, digamos, os teus poderes para poder continuar ajudando na segurança pública, mas aí como deputada. Foi isso. E isso me movimentou. Isso me motivou a dizer, ok, vamos lá, preciso escolher um partido político. Foi a coisa mais difícil para mim. Preciso escolher um partido político para continuar falando sobre isso, sobre um outro viés. Porque eu não vou diminuir o número de feminicídios se eu não conseguir dar uma nova vida para essa mulher. Que ela se sinta também responsável por sair desse relacionamento abusivo. E agora eu estou numa segunda etapa. Protocolei agora, há 10 dias atrás, um projeto de lei que eu estou chamando de Linha Calma, que é um projeto de lei para uma escuta para os homens. Nós não temos políticas públicas para os homens. E isso é inovador no Brasil como um todo. Bogotá já tem essa linha e provou lá que o número de feminicídios, de violência contra a mulher diminuiu, porque começaram a ouvir os homens. E aí eu comecei a falar sobre isso logo depois desses 10 feminicídios, que foi o que trouxe à tona novamente num feriado de Páscoa. E no meu Instagram eu recebi 3 mensagens de homens me dizendo, foi isso que me motivou. Ele me disse assim, deputada, eu gostaria de poder conversar com alguém sobre isso. E eu disse, não é possível que um homem está me mandando mensagem pedindo para conversar sobre o papel dele como homem na sociedade. Não é normal a gente ter um pai que atira um filho de uma ponte. Um pai que busca 2 gêmeos no colégio e se suicida juntamente com esses filhos para atingir essa mulher. Esse homem está precisando de ajuda. Esse homem está pedindo ajuda. Desses 10 feminicídios que aconteceram, quantos acabaram também com o suicídio do próprio agressor? Muitos. A gente tem quase 70% de feminicídio seguido de suicídio. Isso era uma coisa que não acontecia lá atrás. Então, os homens estão precisando de ajuda. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, fui olhar para dentro de casa de novo, né? Eu disse assim, se o meu pai tivesse que conversar com alguém sobre isso, ele não ia falar com o melhor amigo, ele não ia falar
com a gente, como filhos. A mulher é diferente. A mulher começa a falar com a vizinha, eventualmente, fala com a filha, né? A mulher se abre um pouco mais. E o homem conversa com quem? É que aí existe até um preconceito, né? O homem não pode sofrer por amor, né? Ele não pode externar que não se imagina vivendo sem a mulher. Exatamente, porque a sociedade te impõe esse machismo, né? A sociedade te impõe o dever de não, eu me resolvo. Não, os homens estão precisando de ajuda também. E a gente precisa reconhecer. Eu falava um pouco sobre isso quando eu estava na Delegacia da Mulher, mas eventualmente eu era muito criticada. E aí, por parte da esquerda, especialmente, porque me dizia, não, delegado, a senhora não pode dizer isso, porque se não tem dinheiro para políticas públicas para as mulheres, como é que a gente vai desviar no bom sentido, né, parte desse dinheiro para política pública para os homens? Tá bem, e aí eu me recolhia, porque também não era minha área, eu não queria me meter na questão política. Hoje eu preciso falar sobre isso. Até para poder tratar a gênese do problema. Não adianta, a gente já tentou fazer de tudo. É tornozeleira, é medida protetiva, é casa-abrigo. Claro que a rede precisa melhorar, que os atendimentos precisam melhorar, que não vai ter policial suficiente nunca para atender todas essas mulheres. Mas eu tenho por obrigação agora falar também sobre os homens. Os homens estão precisando de ajuda e estão pedindo ajuda e não tem uma porta de entrada. Então, talvez, com esse projeto de lei, provocando também o governo, no sentido de criar, a gente tem Ligue 180, 181, tudo é voltado para a mulher, né? Para os homens a gente não tem. Quem sabe uma linha sem o homem se identificar, né? Que ele possa simplesmente ligar, olha, cheguei no meu limite, estou aqui. A gente evite, porque o grande gargalo é evitar o crime. Depois que aconteceu, bom, aí já aconteceu. Eu, às vezes, me questiono sobre o papel da imprensa também. E aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo só uma ponderação, estou levantando uma hipótese. Assim como no suicídio existe um código para que se evite a divulgação, porque isso pode induzir, né, potenciais suicidas a praticarem o suicídio. Quando um homem que é um potencial agressor toma conhecimento de que um outro homem jogou a criança pela ponte, pela passarela, não sei exatamente o que era, e com isso fez sofrer a mulher que era o alvo daquela violência, eu não sei até que ponto isso não é uma ideia. Quando um homem fica sabendo que um outro praticou lá um feminicídio, eu não sei o quanto isso não gera realmente um estímulo. Né? Eu lembro que a imprensa revisou, inclusive, um código que é não divulgar nomes de facções para evitar que se criem celebridades. Sim, sim. A imprensa não teria que passar em revista esse aspecto também? Eu levantei esse assunto aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu sei que é delicado falar disso. Na segunda-feira de Páscoa, depois desses... Eu sempre pensei isso. Né? E externava, eventualmente, mas nunca publicamente. Por isso que ser política também tem um lado extremamente positivo. A gente consegue trazer à tona exatamente tudo o que pensa, que numa profissão a gente tem um pouco mais de receio, digamos assim. Logo depois desses 10 feminicídios da Páscoa, eu fiz um vídeo, né, nas minhas redes sociais e comecei e mandei para vários jornalistas. E eles, nossa, Nadine, por que você está falando sobre isso? Isso porque eu sempre pensei isso. Né? E aí eu fui estudar um pouco mais, eles chamam de efeito copycat no jornalismo, que é justamente o gatilho. Os suicídios a gente não divulga porque pode justamente gerar, isso já está comprovado, né, que pode gerar, dar ideia e dizer, olha, se ele conseguiu, eu também posso. Então, por isso que o suicídio não se faz. Dentro do feminicídio e da violência contra a mulher, por experiência prática, eu sabia que quando acontecia um feminicídio no estado do Rio Grande do Sul, que tinha uma repercussão maior e que era amplamente difundido, eu já sabia, como coordenadora de todas as DEANs lá atrás, que a gente teria outros casos. E efetivamente acontecia.
A grande dificuldade, e aí conversando com especialistas, que já comecei a ir atrás, o Brasília está mais avançado nesse tema, tem um delegado de polícia, uma promotora de justiça que fizeram, inclusive, pesquisas nessa área, liguei para eles, conversei com eles recentemente, eles me disseram, olha, a gente não conseguiu comprovar causa e efeito direta, né? Não se consegue comprovar que, sim, realmente desencadeou esse efeito copycat que eles chamam no jornalismo. Mas nós conseguimos comprovar que num determinado período os feminicídios acontecem, é uma onda, né? Então, também não dá para descartar. Eu não posso dizer, e eu particularmente, assim, e aí é por questão empírica mesmo, de quem trabalhou nessa área. Eu, infelizmente, acredito que a gente tem que ter muito cuidado. Não é possível, e aí em todos os artigos que eu procurei, comecei a ler, o que desencadeou essa discussão, e aí eu provoquei uma audiência pública, inclusive dentro da própria Assembleia Legislativa, nós levamos jornalistas, profissionais da área, e foi uma audiência riquíssima, porque eu disse, eu não estou aqui querendo achar culpados. Eu não estou querendo, porque às vezes a gente faz audiência pública e descamba, porque não tem delegacia da mulher, porque não tem policial, porque não tem assistente social. Eu disse, gente, isso a gente já sabe que faltam, né? Mas o que a gente faz de positivo e especificamente nessa área do jornalismo? E aí se pactuou, digamos assim, no sentido de que realmente não dá para o jornalista trazer simplesmente o fato, trazer requintes de como aquela mulher foi morta, como é que aconteceu aquilo, que isso instiga, né, a população, sem um serviço positivo. Eu não posso simplesmente divulgar que 10 mulheres foram mortas vítimas de feminicídio sem dizer onde ela encontra a delegacia da mulher, de que forma, porque o que acontece, e eu não estou mais na delegacia, mas eu jogo com vocês, depois da notícia do feminicídio, com certeza, no outro dia, tem no mínimo uma ocorrência policial em que o relato da mulher é, eu estou aqui porque nós estávamos assistindo e meu marido disse, a próxima pode ser tu. Eu vivi muito isso. Então, ou desencadeia a ideia, ou serve como uma ameaça, muitas vezes, né? Dizendo, olha, tá vendo o que aconteceu? Te comporta, porque daqui a pouco tu pode ser a próxima. Eu vivi muito isso. Então, sem gerar uma notícia positiva. Ao mesmo tempo que a gente não pode, pela liberdade de imprensa, e eu compreendo perfeitamente, deixar de falar sobre o assunto, e ninguém quer que deixe de falar, porque a gente precisa falar, a gente precisa virar essa chave. Por outro lado, a gente precisa trazer algo positivo. E aí a gente precisa trazer algo positivo para os homens e para as mulheres, porque se deu a ideia para algum homem, a gente precisa dizer, fulaninho, se você está passando por isso, você precisa de ajuda. Você pode se socorrer de tais e tais serviços. E aí o que falta hoje, né? Essa política. Não, eu acho isso fundamental, porque de fato... É a forma como a gente comunica. É isso que eu tô querendo, sabe, trazer essa discussão para o estado do Rio Grande do Sul. Claro que vão dizer assim, mas não pode apoiar o homem criminoso, esse homem tem que ser detido... Mas vamos lá. Eu não tenho dúvida, e eu não estou dizendo que não. Sim, mas é a fase, vamos lá, falando um pouco das fases do crime, né? Começa com a cogitação. Exatamente. Então, talvez seja atuar na fase da cogitação, né? Para que ele receba um apoio e não evolua para a fase do planejamento, da preparação, e o pior delas que é a da execução. Né? Precisa. E é muito difícil, porque dentro de 4 paredes... Né? Há um universo dentro de 4 paredes e é difícil o Estado estar presente. Então, eu tenho trabalhado muito essa questão da mulher, do papel da mulher, do lugar da mulher, do respeito que se tem que ter com as mulheres. Eu sou fã de mulher empreendedora, de mulher que sai trabalhar, de mulher que tem o seu próprio espaço, porque isso também a posiciona dentro da própria família. Né? O homem também... precisa compreender. Hoje em dia, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que se ajudar. Então, também, por mais que... às vezes, sabe que muitas vezes perguntava pro meu marido, tá, mas como é que é ser casado com uma delegada? Como é que é? E o meu marido sempre foi super tranquilo, né? No sentido de dizer, olha, é a profissão dela, mas dentro de casa, a gente
tem... às vezes a gente tem que se apaixonar pela forma como a gente é tratado. Isso a gente precisa dizer, especialmente para as meninas, né? E os meninos também a gente precisa ensinar. O amor é a forma com que eu te trato e que tu me trata. Porque a paixão, aquela loucura... A gente que é um pouco mais velho sabe que é a parceria que surge daí, a forma como eu respeito o meu parceiro e a minha parceira. A gente precisa falar mais sobre isso, né? Sobre a forma com que a gente trata, e aí a gente vai começar a compreender um ou outro. E a mulher que sai de casa, na minha visão, que tem a sua independência, ela quebra e já se posiciona também dentro de casa. Olha, eu posso ir embora, eu tenho como me sustentar, né? E isso traz também uma tranquilidade para ela e um posicionamento também para o homem, né? Dizendo, não adianta eu querer que ela seja só minha, porque ela tem a sua vida. Então, mas não é fácil. Não é fácil. Mas tem que ser, de alguma maneira, ser feito o enfrentamento disso, e eu acho que a independência financeira da mulher é parte da solução, porque ela não pode estar abraçada a um potencial criminoso por uma questão de dependência financeira, como a gente sabe que muitas vezes é o caso. Isso. Né? Claro que tem também a independência emocional. Eu tive muitos casos em que as mulheres diziam, mas ele é um bom pai, o problema é quando ele bebe. Ele é um bom marido, o problema é quando ele usa drogas. Então, tem outros fatores. E tem o emocional. Quem se envolve com alguém escolheu aquela pessoa. Né? Eu gostaria que ele mudasse. E às vezes a própria bipolaridade. Às vezes o homem é bipolar. E cada vez mais, né? A gente tem vivido doenças mentais. A saúde mental cada vez mais se torna fundamental. O estado do Rio Grande do Sul está vivendo isso. Né? Nós passamos por uma pandemia que o mundo todo passou, mas nós passamos por uma enchente também que mexeu muito com as pessoas. Então a gente precisa ter política pública e falar sobre essa questão de saúde mental, independentemente da violência contra a mulher. A gente tem... as pessoas estão precisando de um apoio maior, né, no estado do Rio Grande do Sul. E para nos encaminharmos para o encerramento, me fala um pouco dos projetos da deputada delegada Nadine. Bom, tô lá, na cara e na coragem, como eu digo, né? Começando essa minha caminhada, essa minha primeira legislatura. Agradeço muito aos meus eleitores, a parcela da população gaúcha que confiou em mim. E o meu grande desafio lá também é tentar fazer uma política diferente. Uma política, sempre digo, não sou uma política de extremos, né? Nunca fui, a minha vida inteira, nunca fui uma política de extremos. Me posiciono centro-direita, né? Tentando sempre evoluir. Acho que o estado do Rio Grande do Sul vem em boas mãos, mas a gente precisa avançar cada vez mais. Acho que a gente precisa participar desse universo político. Para mim sempre foi um grande desafio pensar em fazer uma política partidária, uma política de engajamento, mas posso te confessar aqui que a política também é um universo mais masculino do que feminino. Eu tenho dias que eu volto 20 anos no tempo, né? Quando pedem... quero falar com o delegado lá atrás, que acontecia comigo. Às vezes a gente percebe, quero falar com o deputado. Né? Então, a política ainda é mais masculina. Nós estamos em 11 deputadas estaduais de 55, é a maior bancada da história, e nós não estamos representando os 53% do eleitorado gaúcho. Nós somos 53% de mulheres eleitoras. Mulheres votando em homens. Mulheres votando, e tá tudo bem. Eu sempre digo, né? Porque mulher não vota em mulher. Não, mulher vota em mulher, homem vota em mulher. A gente precisa escolher alguém que te represente, né? Mas ainda falta, realmente, se nós somos a maioria... Entendo, porque a lógica não é, eu vou votar porque é mulher, eu vou votar porque é homem. Mas eu vou votar... independente de ser mulher ou homem, porque eu aposto nas pelos ideias, projetos, né? Pelo posicionamento. Exato. E isso é muito importante. Então, eu tenho trabalhado na Assembleia, eu já estou com 9 projetos que foram transformados em leis. Então, em 2 anos, nem 2 anos e meio de mandato é um número bem significativo. Para quem nunca vivenciou, e eu também não tinha vivenciado isso, é muito difícil aprovar um projeto de lei, né? O projeto tem que passar pelas comissões, tem que ser aprovado em 2 comissões, depois precisa ser levado ao plenário. A gente não consegue aprovar um projeto sozinho, porque a gente depende do relator, a gente depende da maioria comprar a ideia também do teu projeto. Então, eu sou muito grata
por ter conseguido fazer essa construção dentro da Assembleia Legislativa numa primeira experiência com 9 leis já aprovadas. E também tenho o maior cuidado, porque eu acho que o papel do legislador, embora seja trazer novidades através de leis, eu acho que a gente tem lei demais. Eu tive o maior cuidado, tenho o maior cuidado no momento em que eu proponho algum projeto, porque eu acho que a gente tem que reduzir algumas leis, porque senão a gente fica com tantas leis e efetivamente a eficácia dessas leis, elas não saem do papel. Então, procurei, obviamente, nesse tempo trabalhar leis sobre a minha bandeira da segurança pública, né, que é fundamental, transformando, por exemplo, esse IRS Seguro que eu comentei no início do programa, num programa de Estado e não num programa de governo. Porque às vezes a gente se perde. A gente tem acertos ao longo dos anos, e percebi isso enquanto delegada de polícia, e mudava o governo, mudava completamente a ideologia e mudava completamente a forma de fazer segurança pública. A segurança pública, ela não pode ser partidarizada, tanto que, e eu sempre tive isso, respeito os colegas, né, mas eu nunca quis sequer ser filiada a um partido político enquanto eu tinha esse papel de investigar, esse papel, né, como policial. Quando eu cheguei na chefia, eu disse, bom, como eu vou sair daqui? Eu vou pedir para me licenciar, eu estou licenciada da polícia, agora eu vou para o universo da política. E aí sim eu escolhi um partido político para fazer política pública. Então eu tenho na área da segurança pública vários projetos de leis, alguns já aprovados, outros não, sobre esse IRS Seguro, por exemplo, posso destacar, sobre a saúde mental para os servidores, que eu acho fundamental para os servidores da polícia, algumas amarras e discussões sobre mandatos para essas corporações. Hoje um chefe de polícia não tem um mandato, então ele chega lá e ele pode durar 2 dias, né? É uma escolha do governador e assim tem que ser, mas por outro lado, muitos colegas não têm o que eu tive, que foi um apoio maciço da instituição e um acerto de políticas que a gente foi criando internamente, que me conduziram sem nenhuma discussão, precisa trocar ou não precisa trocar. Eu acho que a gente precisa ter uma segurança maior para o comandante da brigada, para o chefe de polícia, no sentido de uma estabilidade, pelo menos seja por 1 ano, 2 anos, para que ele consiga colocar em prática o que efetivamente ele se propõe. Então, que se exija, não, vem cá, me apresenta, qual é a tua ideia para essa instituição? O que tu pensa sobre segurança pública? O governo vai escolher esta pessoa, mas ele precisa apresentar. Eu tive a oportunidade de fazer isso com um governador que me deu essa liberdade. Quando ele me convidou, ele me disse, o que tu pensa? A gente já estava trabalhando junto. O que tu pensa em fazer na instituição? Mas eu vejo que não é comum isso e não é normal. E a gente está prestes a uma virada de governo ali na frente, por mais que seja um grupo que se mantenha nessa linha, não é mais o mesmo governador, não é os mesmos secretários. Então, a segurança pública precisa estar correndo ao lado, né? Ela é uma instituição que não pode ser partidarizada, ela é uma instituição que precisa fazer política de Estado e não de governo. Então, tenho trabalhado esse assunto da segurança, tenho trabalhado o assunto das mulheres, então proteção em relação às mulheres, a consolidação de todas as leis, porque nós tínhamos muitas leis, nem eu sabia que nós tínhamos tantas leis de proteção às mulheres. Eu criei um código da mulher gaúcha, digamos assim, uma consolidação, isso já está em prática. Então, todas as leis que versam sobre a atuação, os direitos das mulheres, hoje ela vai para dentro desse código, que facilita também o encaminhamento e também o conhecimento dessas mulheres. E aí surgiu algo que, ao longo, paralelamente à questão das mulheres, a saúde da mulher. Inúmeras e inúmeras demandas chegam no meu gabinete em função das mulheres com câncer de mama. E não era esse meu universo. Mas eu tive que abraçar essa bandeira, me senti obrigada a abraçar essa bandeira, porque a gente não pode mais passar despercebido. É inacreditável o que o estado do Rio Grande do Sul tem de casos de câncer de mama, muito maiores do que os outros estados, e ausências de olhares específicos sobre isso, né? Então, tenho o maior orgulho aí de ter 2 leis aprovadas, uma lei que já está em vigor, que é justamente o programa de navegação para as mulheres que têm câncer de mama, porque eu percebi que muitas mulheres estão morrendo pelo câncer de mama, porque não chegam no final do tratamento.
E é um câncer altamente curável, desde que se tenha atenção aos protocolos. Exatamente. Né? Então, assim, a navegação, fui estudar, foi provocada também pelo IMAMA, que é quem discute no Rio Grande do Sul. E eu disse, por que a gente não fez isso ainda? Não, porque ninguém abraçou, então me dá aqui que eu vou batalhar. E realmente conseguimos aprovar. Então, hoje já é lei, né? O governador já sancionou a navegação. Todos os hospitais vão precisar ter o profissional navegador, que seja um enfermeiro, um médico, quem o hospital indicar, para acompanhar essa paciente. Nós temos pacientes, e aí voltamos no nosso outro assunto, e eu vi isso, de famílias que dizem, não, ela não está com câncer de mama, ela está em depressão, que não reconhecem a doença e essa mulher não consegue ir adiante. Mulheres que não têm condições financeiras para acompanhar esse tratamento ou que desistem na metade do tratamento porque não acreditam que vão conseguir se curar. Então, o navegador é aquele que pega na mão e vai empurrando essa mulher, né? Fiz especificamente para as mulheres e agora tenho inúmeros pedidos para fazer em relação aos outros cânceres, porque é o que realmente na prática está salvando vidas. E o exame genético. A possibilidade do Estado, né, a obrigatoriedade do Estado em financiar o exame genético. Se eu tenho alguém na família que tem câncer, eu preciso fazer o exame genético. Hoje, para ver se tem uma predisposição. E aí, justamente, por exemplo, as mulheres fazerem a mastectomia, a retirada do útero, é muito mais, financeiramente, inclusive, para o Estado, é muito melhor fazer isso, sem contar, obviamente, na saúde da mulher, o tratamento e o sofrimento. Financeiramente para o Estado, é um ótimo negócio se ele financiar este exame genético e evitar as quimioterapias, radioterapias, enfim, tudo, né, que o câncer acaba vai trazendo. ser bem mais caro. Então, são duas leis que eu destaco, que a gente conseguiu aprovar, já está dentro de um programa Ser Mulher, né, do governo do estado. A navegação já entrou nesse Ser Mulher, a gente tem inaugurado centros de atendimento às mulheres, que se chamam Ser Mulher. Então, estou muito feliz em ter conseguido colocar essa política pública numa área que não era minha, né, que é fora um pouco da segurança pública, mas que fala sobre as mulheres. E que as mulheres estão realmente precisando desse acolhimento. E tantas outras coisas que a gente poderia falar aqui em relação ao empreendedorismo, buscando também, me aproximando muito dos empreendedores, dos empresários, tenho o maior respeito. Eu sou uma servidora pública que eu compreendo muito bem que se o empresariado, que é hoje em dia, na minha visão, no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, mas especialmente no Rio Grande do Sul, é um herói. Hoje, ser empresário, poder cumprir com todas as regras e as exigências que são feitas, né, é realmente ser herói. Eu reconheço isso e vejo que se o empresariado não for bem, o serviço público não vai bem. A gente depende desse grande equilíbrio. Então, eu tenho conversado muito, criado políticas públicas, buscado, por exemplo, modificar e retirar a substituição tributária, que daria um outro programa gigantesco para falar sobre isso, para a questão de autopeças, a questão das concessionárias. Né? Outro dia me trouxeram, agora recentemente, o setor de revendas de motos. Eles me disseram, olha, o Rio Grande do Sul é o estado que menos vende motos. Claro, nós temos a questão do clima, nós temos a questão do poder aquisitivo muito maior, mas por que isso? Então, políticas públicas que daqui a pouco a gente pode criar, comecei a discutir isso, quem sabe uma motovia, que a gente comece a discutir isso no estado do Rio Grande do Sul, discutindo obviamente com os municípios. Estou dando um exemplo, porque o deputado não tinha essa dimensão. A gente acaba circulando por vários mundos, né? Então eu tenho me colocado à disposição dos empresários, no sentido de identificar o que realmente precisa, do agronegócio, que está sofrendo muito a questão do agro, e o Rio Grande do Sul é eminentemente agrícola, né? Depende do agro, PIB do Rio Grande do Sul, mais de 60% aí depende do agro, então não pode deixar de ser uma pauta, na minha visão, como deputado estadual. A gente precisa falar cada vez mais sobre isso, sem esquecer as minhas origens, segurança pública e essa questão da defesa das mulheres. Bom, depois de tudo que eu ouvi, eu só tenho a dizer que precisamos de mais representação feminina na Assembleia, né? Não tenho dúvida de que a mulher ela tem uma sensibilidade diferente e que é capaz de detectar coisas que os homens não detectam. É capaz de compreender coisas que para os homens são mais incompreensíveis. E é capaz de dar um nível de, como eu poderia dizer, de refinamento até, né? E quando eu falo da Assembleia, nas leis que nos regem,
que muitas vezes os homens não conseguem dar. Então, quero cumprimentar pelo trabalho, quero agradecer pela entrevista e dizer que em breve eu gostaria de tê-la de volta para a gente poder debater sobre outros temas. Aqui hoje nós, obviamente, né, em razão do tempo, tivemos que nos limitar a alguns poucos, mas eu tenho certeza que a deputada teria condições de falar sobre muitos outros temas que são caros às mulheres, né, e que também são importantes para o Estado de um modo geral. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista. Obrigada. E até a próxima. Eu que agradeço, já fica aqui o compromisso, nada, a gente conversar sobre isso e estou muito feliz lá, representando do meu jeito, né, descontinua a mesma Nadine, aquela lá, que nasceu lá no interior do estado. Acho que isso a gente não pode perder a nossa essência, né, eu tenho feito a política não me pautando pelo que dá like, não me pautando pelo que as pessoas talvez queiram ouvir, mas efetivamente me mostrando exatamente como eu sou, né, simples, sem grandes debates, tentando construir algo que impacte e faça a diferença na vida das pessoas. Acho que a boa política é isso, é transformar a vida das pessoas para melhor, e estou lá tentando fazer a minha parte. Obrigada pela oportunidade, fico à disposição para uma próxima conversa. Tem tantos e tantos assuntos que a gente pode falar sobre o Rio Grande do Sul, mas estou muito feliz de poder estar aqui nesse programa. Vida longa aí ao podcast. Muito obrigado, muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima.